Antes de falar especificamente do advogado que atua em matéria criminal, é importante a gente falar sobre a advocacia. A Constituição prevê, no artigo 133, que o advogado ou advogada é absolutamente indispensável à administração da justiça. Eu sempre digo para os meus alunos e para as minhas alunas o seguinte: quem cria jurisprudência, quem muda a jurisprudência, não são os tribunais. Os tribunais, eles declaram entendimentos que foram criados a partir de teses suscitadas por advogados e advogadas. Então, não há um processo sem que exista advogado. Daí porque o advogado ou advogada, ele é um pilar estruturante do próprio regime democrático. Não estou falando aqui de nenhum tipo de convicção política, de nenhum tipo de orientação político-partidária, independentemente da coloração partidária que se tenha, independentemente do partido que esteja no governo. Os advogados e advogadas somos absolutamente indispensáveis para o ordenamento constitucional e também para o próprio Estado democrático e de direito. Em matéria criminal, nós, advogados e advogadas que militamos no dia a dia do direito penal, nós defendemos as regras do devido processo legal. Nós defendemos garantias fundamentais que está longe, quilômetros-luz, né, de serem privilégios ou prerrogativas ou abuso, ou disso representar uma espécie de ódio à impunidade. Muito pelo contrário. O que nós queremos é que as regras processuais, as regras de dogmática, que as regras de direito sejam respeitadas. Há autores que dizem que uma das funções do direito é garantir a previsibilidade da jurisprudência. Traduzindo isso, as regras de direito existem para gerar uma margem de segurança mínima, uma margem de certeza mínima daquilo que um juiz ou juíza, daquilo que um tribunal pode fazer num determinado caso concreto. Porque, por exemplo, se eu pego o artigo 1º do Código Penal e leio, quando lá está dito, que não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, isso é o substrato teórico do princípio da legalidade, é lógico que quando eu leio o artigo 1º, eu extraio do artigo 1º uma série de conclusões. Este mesmo artigo 1º será lido por promotores e promotoras, por procuradores e procuradoras, por delegados e delegadas, por juízes e juízas, ministros e ministras. E há, obviamente, um senso mínimo de interpretação plausível e razoável. Quando a interpretação desborda do limite daquilo que é tolerável, há espaço para o que se chama hoje de ativismo judicial. E no direito penal há espaço para aquilo que se chama de eficientismo, que é buscar a resposta penal a qualquer custo, mesmo que para isso seja necessário violar regras de direito penal e de processo penal. E o grande problema é que quando isso acontece é que a perda de segurança, a perda de credibilidade, a perda de crença no senso comum das normas não acontece somente para aquela pessoa que está sendo investigada. A perda desse senso comum, a perda da segurança é para todos. Ainda para aqueles que eventualmente pensem ou imaginem que jamais irão precisar de um advogado, ainda mais de um advogado em matéria criminal. Então, o que nós, advogados e advogadas, fazemos primeiro é dar cumprimento a um regramento constitucional, e já se falou, Norberto Bobbio dizia que mais importante do que positivar e anunciar direitos é dar efetividade a eles. A história mostra, eu sempre digo para as pessoas, que a história vai cobrar de cada uma delas o preço das suas biografias. A história reconhecerá em homens e mulheres de coragem quando eles elevaram a voz contra violações a direitos e liberdades fundamentais. E a história vai cobrar de quem é pusilânime, de quem é canalha, de quem faz um silêncio eloquente, o mesmo preço. Nós, advogados e advogadas, defendemos o direito, a lei, o Estado democrático, o regime democrático, o Estado de Direito. E em matéria criminal, nós atuamos para a obtenção da justiça, evitando que excessos aconteçam, sejam excessos na fase de investigação, sejam excessos em fase judicial.